Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar do Palmeiras que vence o Vasco por 3-0, né? O torcedor vascaíno estava empolgado, melhor momento da temporada, já tinha dado trabalho ao Flamengo e roubado 2 pontos da equipe carioca, mas não teve a menor chance contra o Palmeiras, né? Baita primeiro tempo do Palmeiras. E assim, né, a atuação que o Palmeiras conseguiu fazer hoje não conseguiu contra o Bahia, óbvio, equipes diferentes, modelos de jogo muito diferentes também, mas me impressionou bem como o Abel Ferreira usou muito dos espaços, né, que cedia o time do Diniz, principalmente tratando da transição, que eu ainda acho que é o maior calcanhar de Aquiles do Fernando Diniz. Mas, assim, o Palmeiras ele deu um tropeço muito feio na última rodada que permitiu o Flamengo depender apenas de si para ser campeão brasileiro, né? O Palmeiras, se ganhar do Flamengo no confronto direto, passa o Flamengo, ok, e tem um teto de pontos mais alto, mas não é a situação ideal, né? Você depender assim, de vencer o Flamengo, não poder, por exemplo, contar com um empate a seu favor, mas fato é que assim, o trabalho da equipe é tentar deixar para trás, né, o resultado negativo e colocar pressão. Joga antes na rodada e agora a gente vê aí conseguindo fazer um 3-0 no Vasco, já colocando a pressão, obrigando o Flamengo, obviamente, a ganhar o jogo, nesse caso, não queira que o Palmeiras fique ao alcance de novo. Então, assim, a questão é, a vitória do Palmeiras ela é importante e a atuação no primeiro tempo é muito boa, né? E o gesto do jogo é só controlar. Não acho que o Abel Ferreira quis fazer o Palmeiras correr riscos. Eu acredito até que, assim, os números do Flamengo em termos de gols marcados, até mesmo os gols sofridos, são melhores, mas muito porque o Abel Ferreira não é um cara que tende a deixar o time tão solto como o Felipe Luiz tem feito, né? É um time que tem muito mais contenção, que espera mais o momento deles para forçar, acelerar o ritmo. Então, eu olho para essa partida, eu vejo que o Palmeiras fez 3-0 e ele realmente ali se contentou bem com o resultado, não quis correr riscos e controlou bem o jogo e não deu ali, né, tipo assim, muito espaço para o Vasco procurar uma recuperação na partida. Agora, o Vasco, né, é um time que faz uma temporada assim complicada, não foi bem lá na Sul-Americana, tá vivo na Copa do Brasil, né, vai enfrentar se não me engano, foi esse aqui, agora é o Botafogo ou o Fluminense? É um dos dois, né? Tipo, acho que é o Botafogo, né? Mas fato é que, assim, o Vasco vai enfrentar um Botafogo que a gente sabe que é um time perigoso, o trabalho do David Ancelotti até agora é interessante, não vou dizer que ele é maravilhoso, incrível, não é o caso, né? Mas o Vasco ainda tem uma competição que está viva, uma competição grande, que tem uma possibilidade, quem sabe, aí de surpreender e quem sabe levar um título grande que já não conquista tantos e tantos tempos. Imagina o Vasco voltar a ser campeão de um dos grandes títulos possíveis, né? Você tem a Libertadores e a Sul-Americana no âmbito da Conmebol e no âmbito nacional, os dois maiores títulos é o Brasileirão e a Copa do Brasil, né? Além do ponto de vista financeiro, o Vasco ganhar uma competição que dá quase 100 milhões de reais em premiação, o Vasco, obviamente, ganha autoestima moral, né, que há tempos ele não conseguia ter, né, de ganhar um título grande, de finalmente conseguir encerrar uma seca enorme de um clube que certamente, assim, a torcida não merece ver o Vasco na situação que está, né, tipo, é um clube grande demais para ficar na situação que foi colocada, mas é o poder das má gestões, né, tanto de Eurico Miranda, de Roberto Dinamite, até mesmo da SAF da 777, e agora o Pedrinho tá tentando arrumar a casa. É bem questionável se ele faz um bom trabalho em relação a isso. Dá pra questionar muitas das decisões dele, né? Tipo, é engraçado, olha os técnicos que o Vasco teve esse ano, né? Carille e Fernando Diniz. Qual é a similaridade entre o perfil? Nenhuma, né? Mas o Pedrinho escolheu os dois no mesmo ano pra comandar a equipe. Então, é um cara que tá bem perdido se a gente parar pra pensar. Mas a boa campanha na Copa do Brasil dá um fôlego legal pra equipe. E assim, né? O time tá aí, né? Tá no Brasileirão. Não é pra ser subestimado. Já conseguiu alguns bons resultados. Agora enfrentou um Palmeiras, estava pronto, explorou bem os problemas que o Diniz ainda tem. Eu acho que o Fernando Diniz ele tem aquele negócio, né? Tipo, momentos que é legal ver o time dele jogando, que ele consegue impor a ideia dele, propor bastante o jogo, que tem um bom volume, mas ainda me espanta muito como ele trabalha mal essa questão da transição ataque para defesa, né? Principalmente essa, né? Que assim, o time tá sufocando o adversário, né? Isso é uma regra bem básica, né? Tipo, você tá com a bola no pé, você tá sufocando e martelando o adversário. E quando o adversário pegar a bola? E quando o adversário pegar a bola e sair no contra-ataque, né? Você tem que estar preparado para isso. Você não pode pensar só no lado do atacar, você tem que pensar no defender também.
Porque assim, você ganha marcando gols, mas também não sofrendo eles, né? Defesas ganham campeonatos, né? E a defesa do Vasco, eu não acho que o problema são os nomes. É a maneira que o Diniz trabalha o contra-ataque, que assim, você não vê uma questão de zona, né? Uma das coisas que eu acho mais legais do trabalho do Conte não é apenas a transição para o ataque, é a transição para a defesa. Você vê os contra-ataques, os zagueiros estão sempre protegendo uma área do campo, eles estão limitando os espaços e assim não estão tão impedindo o ataque adversário de progredir com a bola para a área deles, né? Mas estão protegendo e impedindo que eles criem a chance clara dentro da área, né? E isso é uma coisa muito brilhante, né? E não é algo que o Diniz trabalha. Ali a gente vê no contra-ataque, os jogadores vão muito atrás da bola e abrem os espaços, né? Que quando sabem aproveitar, aí vira uma chance clara ou uma chance perigosíssima no pé certo. Foi do Flaco Lopes no primeiro gol, ainda teve o Vitor Roque. Então, assim, o Diniz tem que trabalhar isso melhor, né? Uma hora ele vai ter que ajustar isso, porque isso vem sendo impeditivo dos trabalhos dele renderem ainda mais, né? Porque você é um time que quer. Você tem um time que quer atacar, quer se impor, mas é vulnerável nos contra-ataques. É meio antagônico, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.